Não sei se você tá preparado para essa conversa de hoje não, viu? Tema polêmico e muito difícil, cara. Dependência emocional. Já aconteceu com você de sempre colocar o outro no centro e a gente vai se encolhendo, se diminuindo, quase sem perceber? Pois é, então hoje nós vamos falar sobre dependência emocional. E já vou dizer de cara, hein? É muito mais comum do que você imagina, velho. E não tem nada a ver com fraqueza ou drama, beleza? Tem a ver com o funcionamento do cérebro e com padrões que a gente aprendeu lá atrás, na infância. E principalmente com comportamento humano. A dependência emocional, ela acontece quando o nosso cérebro associa segurança, validação e até identidade à presença ou aprovação de outra pessoa. Isso não nasce do nada. Alguns estudos de neuropsicologia mostram que o sistema de recompensa, principalmente a dopamina, cria um ciclo onde o afeto do outro vira quase que uma moeda de troca, uma moeda de reforço. Então a gente começa a moldar o nosso comportamento, não pelo que a gente quer, mas pelo medo de perder aquela relação com outra pessoa. E é aí que a vida começa a travar. E olha só, isso se manifesta de jeitos muito sutis. Dificuldade em dizer não, sensação de culpa quando você escolhe algo por você, ansiedade quando a outra pessoa muda o tom de falar, demora para responder, e essa necessidade de garantir que está tudo bem o tempo inteiro, medo de decepcionar. E olha só que curioso, muitas vezes a pessoa nem percebe que está presa nisso. Ela só sente um cansaço emocional constante e acha que é normal, mas definitivamente não é. E existem caminhos práticos e aplicáveis e realistas para você sair disso. Primeira coisa, a gente precisa aprender a diferenciar conexão saudável de dependência emocional. Conexão é quando você escolhe estar com alguém. Dependência é quando você sente que precisa estar com essa pessoa. E dá para treinar. Uma estratégia que funciona muito, comprovada pela psicologia comportamental e pela ciência, é o que a gente chama de microdecisões de independência. São pequenos movimentos do dia. Escolher uma coisa só porque você quer, fazer uma atividade sozinho, resolver algo sem pedir confirmação da outra pessoa. Isso ensina o cérebro que você é capaz de se autorregular sem depender do outro. Outra coisa importante, autoconsciência. Parece papo leve, mas não é. É neurociência na prática. Quando você identifica gatilhos, por exemplo, perceber que a ansiedade aparece toda vez que você sente que pode desagradar alguém, você tem a chance de interromper esse padrão. Nomear para domar. Isso é evidência pura. Quando você coloca em palavras o que sente, sua amígdala reduz a atividade e o córtex pré-frontal assume o controle. Você ganha clareza. E aí entra um ponto que eu sempre bati na tecla. Dormir bem, treinar, comer direito. Isso não é só estética, emagrecimento, alta performance. Isso melhora a regulação emocional, reduz impulsividade, aumenta a autoconfiança. Pessoas emocionalmente dependentes costumam ter dificuldade de sustentar qualquer hábito, porque estão sempre gastando energia emocional com outras pessoas. Quando você volta essa energia para você, tudo se reorganiza. E sim, em alguns casos, a terapia é essencial, principalmente terapias baseadas em ciência, como a TCC, por exemplo. Elas ajudam a gente a reconstruir padrões internos de valor, limite e autonomia. Não é sobre virar independente frio, é sobre se relacionar sem se abandonar. E aí, para fechar, eu quero te lembrar de uma coisa simples. Você não precisa ser perfeito para ser amado. E quanto mais você se desenvolve, quanto mais você se fortalece, melhor você se relaciona. A dependência emocional não define ninguém. Ela só mostra que você depositou tanto no outro que esqueceu de cultivar o que é seu. Mas a boa notícia é, isso tem volta, sempre volta. E começa com pequenas escolhas no dia a dia. Se esse vídeo fez sentido para você, respira um pouco depois do vídeo e pergunte a si mesmo, em que parte da minha vida eu tenho terceirizado essa autonomia? Que momento, quando é que foi que eu deixei de cuidar de mim para cuidar mais dos outros? E você não precisa responder essa pergunta. Isso não precisa de uma data. Você só precisa entender que você se deixou de lado para poder dar prioridade para o próximo. E ó, entenda uma coisa. Eu não estou falando de cuidar dos filhos ou querer cuidar das pessoas que você ama, não. Estou falando de deixar de cuidar de você e colocar o outro sempre em primeiro lugar. Se esse vídeo aqui fez algum sentido para você, cara, se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo o que é que você tem passado para a gente poder entender e tentar de alguma forma compartilhar alguma experiência um com o outro. Bora, vamos mudar o estilo de vida, porque mudar o estilo de vida não é sobre emagrecer, é sobre viver bem, física, mental e espiritualmente.